Trabalho com táxi desde os meus 18 anos de idade. Esse carro, esse táxi, foi de meu pai, o Alvará, passou para mim e hoje venho dando continuidade porque já passei em outras empresas, trabalhei e tal, mas sempre tive isso aqui como um segundo ganha-pão, né? E então a gente dá continuidade pelo motivo de que não deixa de ser uma profissão que consagrada, que você pode levar o pão e o leite para casa, né? E ajudar a família. Meu pai faleceu e não tinha ninguém para trabalhar com carro porque os que trabalhavam não estavam dando certo. E aí eu aprendi, fui forçada na época, né? Aprendi a dirigir e comecei a trabalhar com táxi. Era um sonho de infância aprender a dirigir, trabalhar com caminhão, com carrito, né? Com táxi. E saiu a oportunidade de trabalhar com táxi, então eu realizei o sonho de dirigir e o sonho de ser taxista. Meu sonho de infância foi sempre ficar com a minha família, né? É meu ponto de vista. Mas aí o tempo foi passando, a gente foi mudando e aí eu vim morar aqui. E aí as expectativas de trabalho aqui na cidade, elas são muito poucas, né? Muito poucas. Então eu vim no táxi uma oportunidade. Eu gosto de trabalhar no serviço de táxi. Porém, não é um serviço bem remunerado, como deveria ser. Eu era eletricista, não sou eletricista, né? Afastado, mas eletricista. Aí, por necessidade, diante da crise financeira, eu tive que comprar um táxi. Aí comprei um táxi. Quando eu comecei a trabalhar com táxi, não tinha mototáxi, não tinha aplicativo, então a gente rodava mais, né? Era só os ônibus e o táxi naquela época. Hoje nós temos o mototáxi, nós temos vários aplicativos, a gente tem aplicativo com moto. A gente acorda em breve 6 horas da manhã, né? Toma um café e vem para a praça. 7, 7h30 é o horário que eu chego. 1 hora mais ou menos é o horário de ir para casa almoçar, porque você já fez o translado do que o pessoal mais depende aí, que é para colégio, para propriamente o pessoal ir para casa almoçar. Então geralmente de 12 até 1 hora você tem ainda um pico ainda que você pode agregar. E depois você vem para casa, na verdade, de 2 horas em diante. Aí você novamente fica aí até o pico das 6 horas, 7 horas, quando você pode encerrar, porque não tem mais o que fazer na praça hoje. Se a gente tiver trabalho 5 horas da manhã, a gente vai sair. Se a gente tiver 4 horas da manhã, a gente vai sair. Isso vai depender do cliente. Mas geralmente 8 horas a gente tá na rua, até pelo menos aí 5 da tarde. O dia que dá movimento a gente fica até um pouco mais tarde. Antigamente se tinha ainda um movimento até mais tarde, mas depois da pandemia, essa questão do pessoal foi mesmo que ficou meio que acabou. Isso é a única profissão que, se tiver crise, diz a mulher, deixa água no fogo que daqui a pouco eu chego com a carne, o feijão e o arroz. Porque não tinha como você voltar sem dinheiro. Tinha movimento e vivia bem. É isso aí. Hoje é outra realidade, né? Como eu digo a vocês, o táxi ele faz parte, porque você trabalha para você mesmo faz seu horário, você mesmo faz com que seu cliente venha até você pelo seu tratamento, né? Nós estamos vivendo uma crise meia braba, pesada, que eu nunca vivi e nunca ouvi falar nesses 30 anos. É a primeira vez que a gente está passando por isso. Porque, de qualquer sorte, hoje na praça de táxi nós temos advogado, temos engenheiro, temos policiais, professores, entendeu? Temos profissionais de várias áreas que atuam como taxista, servidor público, estadual, municipal. Natal, São João, Semana Santa, a gente trabalhava muito, a gente não sabia o que era passar com a família. Hoje a gente não sai para trabalhar, porque não tem serviço mais. Então mudou muito.
de 100%, hoje a gente trabalha em torno de 40%. O amor é lindo. O amor é lindo. Mas se você começar a chegar em casa sem um pão de cada dia, deixar a água cortar e a luz acabar, o amor virou um inferno. Então todos estão aí buscando um pão de cada dia. Para o sustento dos amarelinhos, como diz no popular, e da família, da mulher. Teve que tirar a praia, a cervejinha do final de semana, né? Cortar muita despesa da mesa também. Diminuir o bolo da mesa, diminuir a comida. Mas ainda dá para sobreviver. Apertado, mas dá. Hoje, para você investir, vamos dizer, 100 mil num táxi, para ficar na praça fazendo corrida de R$8, de R$7, não vai pagar um investimento desse. Quando eu comecei a trabalhar com táxi, eu trabalhava muito. Eu trabalhava muito mesmo, eu trabalhava à noite, trabalhava de dia, eu dormia pouco, dormia 1 a 2 horas de relógio. Então é porque eu me esforçava muito nessa época. Porque eu sempre via a preocupação, né, de não conseguir pagar uma dívida, não conseguir sustentar a casa. Então foi uma época que eu trabalhei muito. As pessoas estão fazendo aí tipo uma fake news, dizendo que o pessoal daqui não quer trabalhar por causa de auxílio, mas isso é mentira. A gente sabe que tem pessoas que não gostam de trabalhar, é diferente. Mas as pessoas também estão estudando mais e estão procurando outras cidades melhores de trabalho. E o que sobra de trabalho aqui são trabalhos ruins, não são trabalhos bons. E nós vivemos num país que existe duas coisas, né? Existe a pessoa que quer escravizar os outros e existe pessoas que se sujeitam a ser escravizadas. Essas duas questões. Eu tenho pessoas que chegam a falar que o Brasil nunca deixou de ser colônia por essas questões trabalhistas. Eu estou andando de boa, estou andando de carro, tá bom. Agora não me preocupo com o outro, não me preocupo com a qualidade dessas questões. Por isso que eu acho que ainda vai mudar. É porque a nossa questão política é a questão que demora muito, entendeu? Eles veem o lado deles e não o lado da população. E isso é o que implica na questão do trabalho. A gente vem cada vez mais, o trabalhador vem perdendo direitos que nós conquistou com muita dificuldade lá atrás, né? Nossos antepassados. Tem alguém trabalhando de graça, então eles vão optar por quem está trabalhando de graça. Então, as empresas, elas não vêm para somar com a população, elas vêm para tirar. E é o que está acontecendo aqui. Cada vez escravizar a população mais. Tirar dela, mas dar em troco muito pouco. Quando eu fui comprar meu carro, eu fui de Havaiana. Eu vinha bem simplesinha, né? Com certeza aquele vendedor jamais pensou que eu ia, né? Então, normalmente eu e meu filho, a gente gosta muito de fazer isso. Sempre quando a gente vai comprar alguma coisa assim de valor, por nós sermos negros, a gente vai bem simplesinho. E você vê que as pessoas não dão nada assim, né? Então as pessoas julgam muito pela aparência. Algumas pessoas ainda acham que é absurdo você dirigir um carro. E a gente precisa mudar isso porque lá fora as mulheres estão muito mais desenvolvidas do que aqui. A mulher tem que saber que ela é capaz. A mesma coisa que o homem pode fazer de trabalho, a maioria das mulheres pode fazer também nos trabalhos. Eu não vejo dificuldade. Claro que logo que a gente pega dirigir, a gente vai dirigir quem não tem costume, tem medo. Isso é normal. Mas depois isso passa. Essa é uma questão da cultura mesmo, né? Que as pessoas aqui dizem, isso não é para mulher, isso não é serviço de mulher. Ainda existe isso ainda aqui. Essa mulher quer ser macho, ainda... Fala para as crianças, né? Quando eu era criança, a gente fazia algumas coisas, aí dizia que era moleque macho. Então, ainda na nossa região, ainda tem essa cultura ainda. Por exemplo, Ângela. Eu chamo ela de Neguinha Ângela. Cada amizade que eu vi pequeno, né? Aí, ela hoje é taxista, nato, e também trabalha nessas empresas, dirigindo carretas, bitrem. É outra área totalmente, extremamente machista, né, que chama, né? Só para homem. Comecei em 98, então eu fui uma das primeiras taxistas de Itabuna. Só tinha eu e uma outra moça. E hoje você já vê vários taxistas, né? Então hoje já é mais aceitável, não tem tanto preconceito. Aceitação do cliente, do pessoal, de ver a mulher dia a dia ali trabalhando, né?
Aqui tem mulheres que trabalham à noite, que nem eu também já trabalhei, que trabalham de dia, que amanhece o dia trabalhando junto com nossos colegas. A aceitação hoje está mais natural. Isso. Porque, sem querer desmerecer os homens, mulheres, ou seja lá quem for, eu acho a mulher mais competente, entendeu? E com mais seriedade. Em termos do contexto, do trabalho, do horário, entendeu? E de pegar seguro. Eu até quando falo em dinheiro, você já sabe como é mulher, né? É que ela corre pra cima mesmo, vai ganhar o dinheiro dela e não pede pra ninguém. Então, ela é muito fiel e muito mais apegada ao trabalho. Eu acho, embora na nossa classe, o número de mulheres é pouco. Além de trabalhar fora, você tem que trabalhar em casa, né? Você chega em casa, você tem toda a tarefa para poder fazer, cuidar de esposo, cuidar de filho. A mulher tem que se virar fora e se virar ainda para fazer comida para os barbados e para os filhos. Quando eu chego em casa, eu quero descansar, mas é difícil. Eu só tenho um dia de folga. Hoje eu tô de folga, é o único dia que eu tenho. Mas aí tem muita coisa para se fazer, você não tem nem por onde começar. Então, o descanso é uma coisa difícil. Às vezes eu descanso mais no meu trabalho que em casa. As mulheres da minha família, na maioria, elas ficam orgulhosas, né? Elas ficam orgulhosas por elas verem que uma mulher é capaz. É capaz de trabalhar, né? E mudar a história. Agora, tem que ter muita força de vontade, porque nem sempre a gente acha ajuda, não. Ao contrário, a gente acha pessoas que não deu a mínima. E a gente precisa de pessoas experientes para também passar experiência para a gente. E às vezes as pessoas não querem. Porque a mulher vai querer ser mais do que o homem, porque não quer, né, ter um trabalho melhor, para ter dignidade, quer sempre que fique dependendo de alguém. No táxi, você tem que fazer vistoria na prefeitura, você tem que andar com o carro todo alinhado, com placa vermelha, adesivo, acrílico. Você não pode estar com nenhum item de segurança faltando. O pneu tem que estar sempre em dias, faróis, limpador de para-brisa, tudo isso é cobrado na vistoria, certo? Cinto de segurança, ok, banco estofado, até mesmo a lisura que você tem que ter dentro do seu próprio carro. Nós temos de andar 100% legalizado e vistoriado. Então, o taxista no final gasta muito mais em termos de tempo, que tempo é dinheiro, e em termos também de dinheiro vivo, porque um alvará hoje para renovar custa em torno de 600 a 700 reais. Entre a taxa de fiscalização, que é o alvará, e o ISS, o Imposto sobre o Serviço Municipal. Fora IPVA, nós somos isentos, mas tem um licenciamento. Você é fiscalizado por um órgão do governo, como o IBAMET, que é o taxímetro, pela a corrida do valor, e todo ano você é feito isso. Não tem como você dizer, olha, eu não vou fazer vistoria esse ano. Ou você faz vistoria, ou você não recebe o alvará para transitar com a demanda de seus clientes. Esse ano mesmo, os proprietários de táxi daqui, cada um teve que desembolsar 300 e poucos reais, 330 e alguma coisa, só sobre o imposto. Isso aí é um imposto sobre o serviço. Fora outras coisas, alvará, taxímetro. Então, tudo isso é exigido do taxista. Se ele tiver, o proprietário, se ele tiver com IPTU, ele também não passa se tiver com IPTU atrasado. Então, são coisas complicadas para se ter um táxi. Aí você tem que ter seguro, que muitos não estão podendo ter, por causa exatamente por causa do trabalho. É para rodar com a questão de você fazer um transporte de pessoas, um transporte que você está levando vidas, e como é cobrado pelo taxista. O taxista ele é cobrado de 5 em 5 anos ele fazer um curso, certo? Ele faz vistorias e vistorias todo ano, não é só do carro, mas palestra para que você possa atender e melhor atender o cliente, as necessidades que você tem dentro do trânsito, certo? Com ciclistas, motociclistas e tudo.
Hoje, com a questão dos aplicativos clandestinos aí, é meio complicado. Muitos colegas nossos saíram do trabalho. É muito difícil. É muito difícil de manter com a renda que o táxi dá hoje. Hoje é Uber 99. Não só de Itabuna, né? Não é uma questão só de Itabuna, não. É uma questão do Brasil inteiro. Hoje a gente tem uma concorrência muito desleal. Falando no linguajar correto e popular, desonesta, aterrorizante. Porque o aplicativo ele não tem um alvará, o aplicativo não tem nenhuma lei municipal que regulamente ele, não tem nada que venha fiscalizar, haja visto que não é regulamentado, tá dele. Nós trabalhamos com um taxímetro. Você tem aqui um local para você levar e o cliente, ele pede a corrida, você liga o taxímetro e o taxímetro vai dizer quanto vai custar a corrida para aquele determinado local. Já no aplicativo ele já tem um valor instantâneo. Olha, para tal lugar é tanto. A renda caiu bastante, praticamente 80%. A questão também envolve a segurança pública, que influencia também. Mas o tombo maior que nós estamos tomando no momento, o prejuízo, é com a clandestinidade dos transportes, seja do aplicativo e seja o clandestino, que está aí avacalhando todo o sistema de transporte, que até o transporte coletivo está sofrendo, e muito. Quando você pede um táxi, ou que você pega um táxi numa praça aqui, você tem ali uma origem. Você saiu daquela praça ali e você foi para determinado local e sabe que esse taxista que lhe levou até determinado local, ele vai voltar para aquele lugar. O aplicativo em si, você solicita. Você não sabe de onde ele vem, você não sabe quem ele é, você não sabe até mesmo em que condição essa pessoa vem para lhe servir esse tipo de serviço, né? Que é o transporte. Se você esquecer algo dentro de um táxi, 90%, lhe digo 90%, você vai ter a condição de reaver aquilo que você deixou dentro do carro, de um táxi, certo? Se você deixar dentro de um aplicativo, eu acho que não se chega nem sequer a 50% não, a condição de você rever essa pessoa, porque você não vai saber nem onde você vai encontrar ele de novo. Porque tem muitas pessoas que pegou a habilitação recentemente. E aí pega um carro, eu vou fazer aplicativo. E ele não sabe onde ele está se metendo. Eles dirigem muito costurando no trânsito, então expõe eles em risco e os outros também. Não são como táxi. Aqui deve ter uns 500 táxis, eu acho que aplicativo tem mais de 2.000. Então a gente vê muitas situações perigosas. Eu vejo todos como pai de família, que precisa grajar o pão para sustentar suas famílias. Então eu trato todos bem normal, entendeu? Eu não vejo eles como concorrente, não. Eu vejo só como alguém que precisa trabalhar, que nem eu. Eu tenho conhecidos que a gente conversa normalmente, mas geralmente os taxistas não estão muito chegados deles, não. Apesar de ser clandestino e ilegal, são todos precisando lutar, né? Aí a culpa são dos nossos legisladores, porque é proibido você dirigir com o celular, até que o celular, um painel ou qualquer peça que venha a atrapalhar a sua visão no para-brisa. O que você vê mais hoje é o aplicativo, o nome do aplicativo ali no para-brisa e o suporte de celular no painel do carro, tirando o foco do motorista. Eles acham uma brecha e tentam ganhar o pão. A culpa não é dele. A culpa não é do motorista de aplicativo. Eles estão ali na defesa do pão deles, entendeu? É por isso que eu tenho um bom relacionamento e chego até a defender e pá. Aqui Itabuna fala sindicato dos taxistas, todo mundo sabe onde é. E todos que vêm aqui procurar, a gente dá a solução. Se não for a área do sindicato, a gente caminha para a área de segurança, área de justiça, seja lá qual for a área, a gente caminha e acompanha o cliente. Então, seguramente. E outra, um atendimento 100% humanizado. Aí eu volto àquela palavra
que você usou, uberização. É uberização. Independente do entendimento da palavra. Uberização, precarização, é tudo. Eles têm que ser regularizados. Porque a lei é para todos, não é só para um. Se eu, como taxista, eu tenho que estar regulamentado dentro do trabalho, então isso vale para os outros também. Independente de você ser taxista ou não, se você está numa empresa de ônibus, você tem que estar muito bem regularizado, porque senão você tem o seu carro apreendido, o patrão não contrata. Se você não tiver com sua habilitação, com os seus cursos em dia e você ter prática, você não trabalha dentro de uma empresa dessa. A gente falar que é um trabalho perigoso ainda. A gente está exposta a muitos riscos, a briga na rua, a acidente, a ladrão, tudo isso. Meu pai me ensinou que para você ser um bom profissional, você teria que abdicar de certas coisas. Não, dirigir para mim e dirigir pelos outros também. É aquela questão que você usa de direção defensiva. Então você tem que fazer o máximo possível para que você transite nos locais com a maior atenção possível para você não acontecer nada, para você ir e voltar. Eu não aconselho ninguém se estressar no trânsito. Por mais certo, por mais errado que esteja, meu amigo, me perdoe, me desculpa, vamos resolver a situação. Você é um corno só obrigado, vou falar com a mulher pela palavra de me dar chifre, entendeu? Você é isso, aquilo. Não, obrigado, eu vou tentar não ser, mas é levar na resenha, levar na amizade, porque a coisa tá brava. Já fui assaltada, eu fui pegar uma pessoa no bairro Santo Antônio, era assim, estava escurecendo, e lá tinha uma pessoa fazendo arrastão na rua. Então ele acabou levando meu celular. Ele levou meu celular, eu prestei queixa, mas não resolveu nada. Eu fui ao posto da polícia na hora, o policial me disse que estava trocando de turno e não me atendeu. Isso é literário que sempre teve a violência, você sempre foi assaltado, sempre teve problema de sequestro, relâmpagos. Não é de agora, hein? Fui assaltado uma vez com táxis e foi inteiramente de dia. Era 2 horas da tarde quando o cara me assaltou, o cara veio me pedir um endereço. E eu parei o carro, quando eu parei, fui dar um endereço a ele, o que ele queria, e puxou o revólver e me assaltou. Você fica meio que receoso, né? Hoje, quando você vai dar qualquer informação de endereço qualquer. Quem passou pelo que passa, é que ele diz, gato escaldado tem medo de água fria. Então você, quando vê aquele negócio, você sente logo que pau. Pede a outra, amigo. A informação aí fica. E o número de policiais na rua é o mínimo. É o mínimo. Hoje, quando se fala em concurso público para as forças de segurança, é ato até de se comemorar. Solta até pistolão comemorando. Tem mais policial que não tem. Não só para o taxista, mas meu pai da população. Pegava festa, eu rodava nas festas, ficava nas filas de táxi, de carnaval, de tudo. Pegava todo tipo de cliente. Lá para tal lugar não tinha medo, naquela época também, né? Hoje eu não vou mais. Hoje, se passar na rua, me der a mão, eu não paro. Chega na praça, normalmente eu fico de fora, entendeu? Eu já dou uma olhada, se eu sentir de não levar, eu não levo. Antes não, antes eu levava qualquer um, hoje não. Falta muito essa questão de educação no trânsito. Porque hoje a gente tem mais multa. A questão da fiscalização aqui hoje é mais de questão de multa e não de educação. Se a gente tivesse uma educação melhor, claro, mas isso não interessa. Essa questão de educação para a população não interessa. O que interessa mesmo é realmente o dinheiro. Tem que ter muita responsabilidade com o pedestre, com o ciclista, com o motociclista, porque eles às vezes são muito negligentes também. Eu acho que falta educação para todo mundo. Durante que a gente tirou o pé de dentro de casa, foi para a rua,
Todo mundo tem que saber da segurança, do que deve fazer e do que não deve. Mas não é bem assim. Eu acho que mesmo que depois que eu me aposentar, eu vou estar sempre trabalhando como táxi, porque foi uma coisa que nasceu e ficou no meu coração e tá, né? A gente, querendo ou querendo, a gente gosta, é bom estar na praça com os colegas, é bom pegar um cliente, essas coisas assim, a gente gosta dessa rotina. Eu vou viver meus últimos dias aqui com netos, filhos, parentes participando, mas é dificilmente você ficar até tarde. O cara vai dizer assim, não, eu tenho que aprender a jogar toalha. Chegou um momento que ele não tem mais como reflexo, dirigir com toda a atenção que é, você acaba perdendo essa questão de dirigir. Bom, seria um sonho, né? Continuar. Mas a gente vê que o trabalho não oferece condições para a gente se manter a vida toda. A gente tem como uma breve passagem. Eu tenho habilitação D, então hoje eu posso ir trabalhar com carro maior. É só uma questão de mudar de local, porque aqui as oportunidades são menos. E para você mudar de trabalho requer uma grande dificuldade. O táxi, ele nunca vai chegar ao fundo do poço, nunca vai acabar. Porque maior for essa concorrência lá em países do primeiro mundo e o táxi continua operando. Aqui em São Paulo, por exemplo, aqui falando de Brasil, nós tivemos lá São Paulo que foi pisado, massacrado, está sobrevivendo, ainda está sendo pisado e massacrado, né? Rio de Janeiro, Salvador, e a gente está conseguindo sobreviver. Eu acho que no fundo do poço a gente não chega não. Né? Não chega não porque Deus não deixa, entendeu? E taxista também é uma classe lutadora, batalhadora, sofredora, mas tem garra.